que é justamente a questão da relação dívida-PIB e as últimas previsões aí divulgadas pelo FMI em relação a essa possibilidade da gente ver uma dívida PIB em 99% no ano de 2029, se nada for feito. É diferente, né, a contabilidade do FMI em relação ao Banco Central. O FMI computa aí nessa conta também os títulos do Tesouro, o Banco Central não, mas de qualquer maneira chama atenção, Vandick, a piora da trajetória, né? Não é só uma questão de que a dívida está alta em relação ao PIB, mas ela vai ficando mais alta nos próximos anos, segundo o FMI, e ela já vem ficando mais alta nos últimos anos. Qual a saída que você enxerga para esse movimento diminuir ou para que a gente tenha um nível mais próximo até dos outros emergentes que estão abaixo desse percentual que a gente está vendo aqui? Olá, Maurílio, sempre um prazer ver você elegante como sempre, muito bom vê-lo. Obrigado, prazer é nosso. É o seguinte, eu avisei, eu tenho dito isso há muito tempo, eu falei aí na bancada da BMC News que isso ia acontecer, né? Não é nenhuma novidade para mim, quem assistiu e eu participei deve ter isso em conta. Nós temos um processo de gasto que nunca houve na história do país, e ainda com a contrapartida de um aumento bastante notável na arrecadação. Quer dizer, o governo perdeu todo e qualquer controle sobre o gasto. Outro problema, que é o problema, vamos dizer assim, existencial das contas públicas brasileiras, né? O Brasil é um país que é muito caro, né? Muito caro, é um país caríssimo de se operar. E não tem solução, porque 94% do gasto público é forçado constitucionalmente. Quer dizer, os grupos de esquerda, os partidos de esquerdas, nesse afã de garantir um mínimo para a educação, para a saúde, etc., conseguiram criar uma quantidade de amarras que a gente indexou completamente o nosso orçamento. E dessa maneira, cada ano a gente vai, e ainda mais com a valorização do salário mínimo, que é o maior problema que nós temos hoje, especialmente porque o salário mínimo ele é usado como indexador de previdência, de salário de funcionário público, de BCP, de Bolsa Família. Quer dizer, ele virou um índice de indexador, uma espécie de URV social. É isso que virou, é a URV social, é o salário mínimo. Então, o que acabou acontecendo? Nós criamos um espaço de gasto obrigatório que ele força a mão do governo a gastar. Esse gasto não existe uma contrapartida do ponto de vista de receitas, não no mesmo passo, e faz com que a gente tenha um déficit crônico orçamentário, um déficit primário e um déficit fiscal, o déficit nominal, né, que a gente chama, porque o déficit primário, senhoras e senhores, eu digo, vou voltar a dizer, esqueçam dessa ficção. Ninguém mais no mundo olha déficit primário brasileiro, porque é a matemática pura. A gente esconde debaixo dessa conta tudo quanto é tipo de coisa com o aval do Congresso e com o aval do Supremo. Quer dizer, houve dívida ano passado? Sim, houve um déficit de pelo menos 1% do PIB, talvez mais. Eu afirmo isso, eu não acho, eu afirmo. Certo? Não adianta o Fernando Haddad aparecer com essas contas malucas que não tem nenhum sentido. Esse ano a gente está indo rapidamente para um déficit que vai bater nos 9% do PIB. É o maior déficit orçamentário, déficit fiscal do mundo. Os Estados Unidos, as pessoas estão muito preocupadas com o déficit orçamentário, o déficit fiscal americano, que é de 6,4% do PIB. A França está prestes, né, a quebrar, segundo a União Europeia. Existe um pacto do Tratado de Maastricht, que nenhum país da União Europeia pode ter um déficit fiscal superior a 2% do PIB, e o Brasil operando em berço esplêndido, como sempre, com 9%. Quer dizer, a gente opera com um déficit orçamentário tamanho que isso faz com que a dinâmica da dívida seja explosiva, uma vez que para conseguir rolar essa dívida,
com a frequência de rolagem e a maturidade, a maturity dessa dívida cada vez mais curta, ela demanda cada vez mais prêmio de risco. Esse prêmio de risco se reflete no quê? Na taxa de juros, que vai para 15%, provavelmente vai bater no 15,25% ou 15,5% se o Banco Central tiver algum juízo. Quer dizer, não faz sentido e é completamente insustentável. O arcabouço fiscal morreu no dia que ele nasceu, ele não é nem crível nem execuível, ele não foi capaz de frear a expansão do gasto e muito menos a explosão da dívida. Então, nós estamos hoje a 84% de relação dívida-PIB, que é o número que conta, é o do FMI. O estrangeiro que investe no Brasil, ele não olha a conta de governo brasileiro. O governo brasileiro, o pessoal não está nem aí se existe ou não. É a mesma coisa se não tivesse. Quem olha, quem entende a conta do FMI. Essa é a conta relevante. Por quê? Porque o Tesouro Nacional também detém títulos. Esses títulos existem, eles não podem ser escondidos também, para fazer a conta ficar mais bonita e a relação dívida-PIB mais ou menos uns 6, 7% inferior ao que ela realmente é. Quer dizer, tudo isso faz parte da opacidade brasileira. Então, o que acontece? Dada essa circunstância que nós temos gastos exorbitantes que criam um déficit fiscal, que demandam mais dívida, esse endividamento, cada vez que a gente se endivida mais, a maturidade, o vencimento desses títulos encurta, o prêmio de risco sobe porque existe risco de solvência e toda a rodada desse jogo vai aumentando o prêmio de risco, junto com isso a taxa de juros de longo prazo explode e a gente cria uma dinâmica explosiva que é impagável. Quer dizer, a única maneira que existe para resolver o problema do Brasil são dois. Aliás, tem três maneiras. Tem uma maneira que é bem ruim. Mas a primeira e que seria muito mais racional seria um equilíbrio fiscal através de um corte de gastos. A produção de um superávit primário de 2 a 2,5% do PIB pelos próximos 10 anos. Isso faz com que seja necessário desindexar o valor dos gastos obrigatórios, o gasto social não receber o ganho, né, o ganho real produzido pela valorização do salário mínimo, seria, trocando em miúdos aqui, seria não manter o ganho real do salário mínimo, seria apenas passar a inflação para o salário mínimo. E a mesma coisa vale para a Previdência e o salário dos servidores públicos e por aí vai. Essa seria a maneira de fazer, junto com esse corte em todas as áreas do país. Vamos lá, vamos falar a verdade. Nós temos um piso de gasto com saúde e com gasto de educação. No entanto, o Brasil é um país que está passando por uma mudança demográfica séria. Nós temos poucas crianças nascendo, cada dia menos criança, e a gente mantém um gasto como se a gente tivesse a mesma taxa de natalidade que tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás. Então, a gente não só gasta muito, a gente gasta em educação muito mais do que os países ricos. A média dos países da OCDE, ela gasta em torno de 4,8%, o Brasil gasta 5,5% do PIB. A gente gasta relativamente mais do que a Alemanha. A Alemanha, senhoras e senhores, a gente gasta mais do que a Finlândia, que é o melhor sistema educacional do mundo, relativo ao PIB. Quer dizer, e a gente tem um resultado que é muito ruim. Eu digo que o sistema educacional brasileiro é o pior que existe no mundo, com diferença, né? Porque nós temos os professores mais incompetentes, as piores escolas do mundo, dado a quantidade de dinheiro que a gente gasta. A gente ficou no século XVIII, em termos de técnicas pedagógicas, enquanto o mundo evoluiu. Tem escolas no Brasil, grande parte das escolas no Brasil, nem banheiro tem, senhoras e senhores. E a gente continua gastando esse dinheiro, não sabe-se lá com o quê. Né? A outra coisa é com saúde. O fato de você ter mais dinheiro não significa que você gasta melhor. Né? A gente tem que ter em conta que existe a capacidade de decidir, a capacidade decisória de um parlamento de produzir uma peça orçamentária acompanhada com o governo que reflete as necessidades do país, sem que a gente tenha que engessar de forma tal
que a partir de 2026 não vai ter 1 centavo para investimento discricionário. O que é o investimento discricionário? É o investimento, né? Um gasto discricionário é o investimento. O Brasil já é um dos países que menos investe, e a gente sabe que o investimento é a plantação do futuro. E é por isso que a gente colhe tão pouco futuro toda vez que a gente chega nele, porque a gente não investe. A taxa de investimento do Brasil mal chega a 16% do PIB, quando deveria estar em torno de 25% do PIB, sendo um país emergente. Países emergentes têm uma relação dívida-PIB de 68%, 67%. O Brasil tem 84% indo para 92% no final desse ano. Quer dizer, obviamente que não é sustentável essa situação, e essa é uma escolha que a sociedade fez. Então, esse é um problema que ele tem, e voltando aqui ao que eu estava falando, porque eu fiz uma digressão. Então, primeiro é cortar gasto. Segundo é fazer inflação, que é exatamente isso que a gente está fazendo, porque diminui a relação do endividamento. O endividamento é incorrido em valores nominais. E a terceira é simplesmente não pagar a dívida, que a gente já fez isso no passado. Quer dizer, não existe solução fácil para um problema difícil. Ou corta o gasto, ou faz inflação, né, ou vai ter que declarar moratória e não pagar. A alternativa quarta, que seria aumentar a arrecadação, já foi feita e não funcionou, porque a gente gastou por conta. A gente gastou em cima da arrecadação, que cresceu uma taxa real de 9%. O PIB não cresceu nem próximo de 9%. A taxa real de aumento da arrecadação cresceu 3 vezes mais que o PIB no mesmo período. Quer dizer, não é possível taxar mais o Brasil. Não é possível. Vamos taxar os super ricos. Quantos super ricos tem no Brasil? A gente vai encontrar o dinheiro do super rico? Não é assim que acontece. Nós temos que reduzir o gasto. Outra coisa, esse ano, 2025, em termos de renúncia fiscal, nós vamos gastar quase 6% do PIB. Nós vamos gastar 620 bilhões de reais protegendo o empresário gato gordo. Eu meto a boca para falar do Bolsa Família, que para mim é uma maneira de manter um bando de vagabundos sem trabalhar, porque é tudo vagabundo. Tem famílias, se eu não me engano, são 30%, 35%, 1/3 das famílias estão há mais de 10 anos nesse negócio. Isso não se explica. Não se explica, né? Bolsa vagabundo. Agora, quando a gente olha para o tamanho da bolsa, gato gordo, empresário incompetente, né, que é bom de lobby e ruim de produzir, é assustador. A gente tem um número entre subsídios, renúncias fiscais que batem próximo de 11% do PIB. Do outro lado, nós temos de gasto social, incluindo a Previdência, 27% do PIB. Quer dizer, só aí vai embora quase metade do PIB. Só nisso. Quer dizer, ou a gente para de gastar e começa a viver dentro do nosso salário, do nosso contra-cheque, então a gente não tem chance de ser um país próspero.